Me diz se não é assim, você aprendeu que um roteiro de vídeo curto, como Reels, ou até mesmo um roteiro de carrossel, precisa de gancho, desenvolvimento e final, certo? Mas isso é exatamente o que faz as pessoas pularem o seu vídeo. Existe uma estrutura mágica que roteiristas de Hollywood usam há décadas para a retenção do público e ela se resume a apenas 3 palavras. Portanto, se você quer chamar a atenção das pessoas para que elas assistam os seus vídeos até o fim, você precisa parar de usar esse modelo tradicional de começo, desenvolvimento e fim agora mesmo. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você ainda vai aprender a usar essa estrutura com 3 palavrinhas para criar um conteúdo top para gerar conexão com o seu público. E detalhe, eu acabei de usar essa estrutura com você agora e eu vou te mostrar como você pode fazer o mesmo para criar os seus carrosséis e vídeos curtos. Então já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui e que vai te ajudar a ser vista como uma profissional excelente que as pessoas precisam contratar. Olá, eu sou Juliana Lacerda, eu sou formada em psicologia e estudiosa do brand emocional e sensorial, dos arquétipos de marca e do neuromarketing. E aqui eu trago temas que te mostram como comunicar exatamente aquilo que os seus potenciais clientes querem ouvir, para você fechar mais contratos e ter uma agenda cheia. Pensa comigo, a maioria dos vídeos que a gente começa a assistir e desiste no meio do caminho, em geral são vídeos que não trazem altos e baixos, nem elementos de curiosidade, o que faz a narrativa ficar linear. Isso para o cérebro é cansativo, é monótono, é chato e não tem interesse. O que eu vou trazer para você aqui agora é uma estrutura de narrativa usada pelos produtores de Hollywood e outras produtoras de filme, claro, séries e livros, que vai mudar a forma de você escrever os seus roteiros, seja para Reels, seja para carrosséis, seja para um roteiro de vendas. Funciona assim, ao invés de você ir narrando algo, falando assim, aí eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, aí aconteceu X e aí eu fiz Y. Você não vai fazer isso. Você vai usar a estrutura e mais portanto. Exemplo prático do que você não deve fazer. Aí a cliente chegou para o procedimento, eu fiz a avaliação, aí eu apliquei o produto X para ter o efeito Y e ela foi embora feliz demais com o resultado. Perceba que nesse exemplo eu falo de forma linear, sem provocar nenhum tipo de tensão em quem está me ouvindo. Agora, veja o mesmo exemplo usando a estrutura e mais e portanto. Olha só, a cliente chegou ao procedimento super animada, mas na hora da avaliação eu percebi que a pele dela poderia reagir diferente do esperado. Portanto, eu precisei ajustar a técnica ali na hora. E foi esse ajuste que trouxe os resultados que ela já esperava há meses. Percebeu a diferença? O E está no contexto. A cliente chegou para o procedimento animada. Mas o mas já coloca uma tensão e o cérebro começa a prestar atenção porque ele vai se perguntar, mas o quê? Mas na avaliação eu percebi que a pele dela poderia reagir diferente ao esperado. Depois nós entramos com um alívio dessa tensão que vai fechar a lacuna aberta pelo mas. Portanto, precisei ajustar a técnica ali na hora e foi esse ajuste que trouxe o resultado que ela buscava há meses. Essa estrutura é super simples, mas ela é tão poderosa, usada por décadas em filmes, em séries, em grandes best-sellers e grandes criadores de conteúdos digitais já usam essa estrutura em seus conteúdos. E para ficar mais fácil na hora de criar um roteiro, pensa assim, E é o começo com o contexto, mas adicione um obstáculo, um problema, algo que vai gerar uma tensão. E, portanto, mostra a consequência dessa virada, ou seja, como que o conflito se resolveu. Essa pequena estrutura é poderosa pelo simples fato de criar uma sequência de causa e efeito no seu vídeo carrossel, prendendo a atenção do público no seu conteúdo. Eu comecei esse vídeo usando essa estrutura, você lembra? Eu primeiro dei o contexto, ou seja, eu falei assim, né, lá no começo. Você aprendeu que um roteiro de vídeo curto, como Reels, ou até mesmo um roteiro para carrossel, precisa de um gancho, que é o início, o desenvolvimento e o fim, certo? Não foi isso que eu falei? Pois bem. Depois eu introduzi o problema, usando mais. Mas isso é exatamente o que faz as pessoas pularem o seu vídeo. E por fim, eu mostrei como você poderia virar o jogo usando o portanto. E aí eu falei... Portanto, se você quer chamar a atenção das pessoas para que elas assistam seus vídeos até o fim, você precisa parar de usar esse modelo tradicional agora mesmo. Não foi isso que eu fiz? Pois é. E olha que curioso, você está aqui comigo até agora. E como ficaria
ficaria se você usasse essa estrutura para criar um Reels para gerar conexão com o seu público? Ao invés de você dizer assim, esse fim de semana eu fui pra praia e o sol estava maravilhoso e eu acabei por tomar um sorvete de limão. Chato! Agora, veja como ficaria no jeito narrativa viciante usando a estrutura e mais portanto. Esse fim de semana eu fui na praia e o sol estava incrível, mas eu esqueci o protetor solar em cima da cama. Portanto, minha viagem terminou foi na farmácia. Ficou mais interessante, não ficou? E você pode usar essa estrutura em stories também, inserindo fotos do passeio, por exemplo, da praia ou de qualquer outro lugar que você foi, né? Porque aqui a gente está falando tô dando um exemplo de um conteúdo que gera conexão. Então, você vai pegar aí fotos que correspondem a partes do texto e depois você posta no carrossel, no feed, depois que você postou no stories. Ou seja, você tem dois conteúdos do mesmo jeito, é muito prático, é muito simples, é muito funcional. Você posta nos stories e depois você pode repostar lá no seu feed. E antes de eu te contar por que essa estrutura funciona a nível de comportamento humano, deixa seu like nesse vídeo para eu saber que esse conteúdo está te ajudando e está sendo interessante para você, que daí eu faço mais conteúdos desse jeito. Então vamos lá. Por que essa estrutura portanto, funciona e é usada até hoje? O nosso cérebro é uma máquina de buscar causa e efeito, e é assim que a gente entende o mundo desde criança. Quando uma história é só uma história listada ou com eventos soltos, isso não ativa a curiosidade, mas quando existe um obstáculo seguido de uma consequência, no caso o mais e o portanto, o cérebro literalmente para prestar atenção. Ele engaja naquele conteúdo tentando prever qual que é o próximo passo, porque ele quer fechar as lacunas que estão sendo abertas e ele quer resolver essa questão. Ele é extremamente curioso. Esse é o mecanismo que a gente usa para entender qualquer situação real na nossa vida e é por isso que soa tão natural. De modo assim bem simplificado, usar esta estrutura funciona porque a gente vai abrindo pequenas lacunas de curiosidade no cérebro do público, que vai querer assistir até o fim, fazendo a retenção dos seus vídeos e lá em cima. E eu já fiz um vídeo falando sobre como reter a atenção do público até o fim, gerando curiosidade. Eu vou deixar aqui em cima no card para você ir assistir depois. Agora, olha que interessante. Eu falei para você que eu usei essa estrutura lá no começo, né? Mas não só no começo, mas ao longo de todo o vídeo. E você tá comigo até agora. Viu como funciona? Está mais que provado que você pode usá-lo nos seus conteúdos que vai dar certo. E eu explico com detalhes, de forma bem aprofundada, como usar os elementos de storytelling com estruturas validadas que fazem as pessoas perceberem que você é a profissional que elas precisam contratar no Narrativas Viciantes. Um curso desafio onde eu uso exemplos concretos através de análise de vídeos para você aprender a criar narrativas viciantes que chamam a atenção logo no gancho e retém essa atenção até o fim. Com um passo a passo simples e você só segue para o próximo passo depois de ter se desafiado e aplicado, ou seja, não é teoria, é prática. Eu deixei o link na descrição desse vídeo para você conhecer e você vai perceber que ele é diferente de tudo que você já viu. Agora me conta nos comentários, você vai usar essa estrutura no seu próximo conteúdo? Usa e depois vem aqui me contar os resultados. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal e que vai te ajudar a ter narrativas que encham a sua agenda. Até mais!